Esse jogador, a sua carreira com um treinador que se chama José Mourinho ou num clube que se chama Sport Lisboa e Benfica, este jogador, a sua carreira chega a um fim. Não vou voltar a olhar para ele da mesma maneira como tenho olhado. O adversário do Vinícius acabou de fazer algo que ninguém esperava. O técnico do Benfica, o mesmo clube que jogou contra o Vinícius, parou uma coletiva de imprensa e disse ao mundo inteiro: se Prestiani for culpado de insultar racialmente Vinícius Júnior, comigo acabou. Pensa nisso, o treinador do adversário, defendendo os princípios do nosso Vinícius. Mourinho, um dos técnicos mais vencedores da história do futebol, parou uma coletiva de imprensa e disse claramente: se meu jogador chamou Vinícius Júnior de macaco, comigo acabou. Isso nunca tinha acontecido antes no futebol europeu. Um técnico colocando os princípios acima do próprio elenco, acima dos interesses do clube, acima de tudo. E o Brasil precisa ver isso, porque isso é sobre o nosso Vinícius, e o mundo está do lado dele. Não sai daqui! Ainda em relação ao caso do Vinícius Júnior e Prestiani, pergunto-lhe o que é que espera dos jogadores em termos de comportamento e comunicação pública num caso sensível como este? E se me permitem outra questão, como é que responde à crítica que o acusa de ter evitado falar de racismo, principalmente de um companheiro de profissão, de um colega de profissão, o treinador do Real Madrid, enquanto defendia ou protegia o balneário? Eu amo o Álvaro e vou continuar a amar. Mas eu acho que quem tomou a posição correta fui eu e não ele. E eu mencionei isso na conferência de imprensa, onde eu acho que tu estavas, onde eu fui confrontado com as declarações do Álvaro e de um jogador na acusação ao Prestiani e na defesa do jogador do Real, e em que eu disse se há alguém que não está a ser equilibrado, eu quero ser. E ser foi nem defender o meu, nem atacar o outro. Eu, inclusive, numa flash interview anterior à conferência de imprensa, eu utilizei a terminologia: não quero vestir a camisola vermelha, referindo-me ao Real Madrid, nem quero vestir a camisola, referindo-me ao Benfica, nem quero vestir a camisola branca, referente ao Real Madrid. Eu quero ser imparcial num caso que eventualmente poderá ser de grande gravidade. Para um segundo, você acabou de ouvir Mourinho dizer que não quer vestir a camisa vermelha, referindo-se ao Benfica, nem a camisa branca, referindo-se ao Real Madrid. Ele quer ser imparcial. E isso é extraordinário. O técnico do Benfica dizendo que não vai defender o próprio clube se houver culpa. E ele ainda foi mais longe. Disse que leu a Declaração Universal dos Direitos Humanos e que a presunção de inocência é um direito humano, mas que se a culpa for provada, acabou. O que vem agora é a parte mais importante, a frase que o mundo inteiro está repetindo: não perde. E aquilo que eu disse de perderem 10 minutinhos a lerem a Declaração Universal dos Direitos Humanos refere-se exatamente à presunção de inocência. E quando eu digo que, enquanto cidadão, sou completamente, mas completamente, uma pessoa que repudia qualquer tipo de discriminação ou de preconceito ou de ignorância ou de idiotice, digo que eu fiz isso e os outros não fizeram. Mas também digo e repito, muitas vezes, se o meu jogador não respeitou estes princípios, que são os meus, e não são só os meus, são os do Benfica também, esse jogador, a sua carreira com um treinador que se chama José Mourinho, ou num clube que se chama Sport Lisboa e Benfica, este jogador, a sua carreira chega a um fim. Agora, partimos
Não é que eu seja um letrado, mas também não sou um ignorante, não sou licenciado em Direito, nem tenho mestrados em Direito, mas sou licenciado com todo o orgulho em Educação Física e Desporto e tenho uma base mínima de cultura. Presunção de inocência é um direito humano ou não? Por isso é que eu ponho se. Mas se quiseres que eu repita 20 vezes aquilo que eu repudio, eu repito de 20 vezes. Eu repito de 20 vezes. Mas eu continuo com o se. Infelizmente, a UEFA, para afastar o jogador do jogo, descobriu o artigo 426.328 que estava lá escondido como um motivo para o suspenderem do jogo, e também eles foram nessa direção de não pôr um se que se deveria ter sido posto. E eu continuo com a minha. Se o jogador for efetivamente culpado, não vou voltar a olhar para ele da mesma maneira como tenho olhado, e comigo acabou. Mas tem que pôr muitos seus à frente. O adversário do Vinícius acabou de fazer algo que ninguém esperava. Em anos de luta contra o racismo no futebol europeu, nunca um técnico adversário tinha dito o que Mourinho disse hoje. Nunca. O técnico do Benfica, o mesmo clube da noite em Lisboa, olhou para as câmeras e disse: "Se meu jogador for culpado, comigo acabou." Mourinho foi além. Disse 3 coisas que o Brasil inteiro precisa ouvir. Primeira, não visto a camisa do Benfica nem do Real Madrid. O racismo está acima dos clubes. Segunda, a presunção de inocência é um direito humano, processo justo para todos. Terceira, e a mais importante, se for culpado, comigo acabou. Na minha equipe, o racismo tem consequências reais. Não é nota de rodapé, não é comunicado corporativo, é o treinador olhando para o mundo e dizendo: aqui há uma linha que não se cruza. E esse processo tem um nome: Vinícius Júnior, um menino de São Gonçalo que chegou na Europa com 18 anos, sozinho, e enfrentou o racismo que o futebol teimou em ignorar. Hoje, Mourinho está do lado do Vinícius, o mundo está do lado do Vinícius, e o Brasil inteiro está do lado do Vinícius. E o Vinícius, como sempre, continua dançando. Você acha que Mourinho falou na hora certa? Comenta hora certa ou demorou aqui embaixo. Compartilha para o Brasil inteiro ver. Se inscreve e ativa o sininho. O Brasil não se cala, e Vinícius Júnior também não.